Olá pessoal, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Tudo caminhando aí. Se vocês precisarem de alguma ajuda, só mandar mensagem lá na plataforma ou então por e-mail, tá, galera? Então, a nossa aula de hoje é sobre puerpério fisiológico e principais patologias puerperais. Então, eu quis trazer o conceito, né, de puerpério para que a gente compreendesse melhor essa fase. Então, o puerpério, ele também é chamado de pós-parto, né? A gente comumente o determina assim, fala sobre isso. Então, ele é o período cronologicamente qual se desenvolve todas as modificações involutivas das alterações causadas pela gravidez e parto, ou seja, tudo aquilo que acontece após o parto de maneira involutiva, né, no sentido de retornar ao período não gravídico, é determinado como puerpério. Eu acho importante a gente falar sobre o puerpério não ser algo somente vivido pela mulher. Vocês vão perceber durante os atendimentos em estratégia de saúde da família e também em alojamento conjunto, que é uma coisa muito pesada para a mulher, né? Ela era uma mulher, uma filha, de repente ela se encontra como uma mãe responsável por uma criança, e isso pode ser muito difícil se levado de forma isolada, né? Então eu gosto de falar que é necessário a gente ter uma rede de apoio para essa mulher, seja da família, né, do companheiro ou companheira, seja de amigos, ou seja, todas aquelas pessoas que estão ao redor dela que possam de alguma maneira facilitar esse período tão importante de tantas modificações, tantas descobertas, tantos aprendizados e também de muito desgaste, né, pessoal? O puerpério, uma criança que acabou de nascer, é muita mudança, né? Essa mulher às vezes não come direito, não dorme direito, por isso a gente precisa desse apoio. A gente precisa de pessoas que possam compreender as suas necessidades. Chegar na casa dessa mulher, ao invés de visitar e ficar vendo somente o bebê, perguntar: você quer água? Você precisa de ajuda? Quer que eu faça uma comida para você? Você tem alguma coisa para comer, né? Então todo esse cuidado, ele é feito para a mulher, ele é diretamente ligado ao bebê também, né, galera? Quanto melhor essa mulher se sente, quanto mais amparada ela está, mais fácil vai ser esse período inicial de adaptação da mãe com o bebê. A gente tem algumas classificações de puerpério, tá? E ele é muito importante para que a gente identifique possíveis problemas, tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. A mulher apareceu com uma infecção no puerpério imediato. A gente já pode correlacionar uma infecção hospitalar, né? A gente sabe o que esperar em cada momento desse. Então, ele é extremamente importante sempre que vocês forem evoluir, né, no hospital ou em outro qualquer lugar, lembrar de classificar exatamente, né, esse período, assim como todas as informações correspondentes à mulher e ao parto. Então, vamos lá. O imediato é a partir, né, do instante do nascimento, primeira hora ali, até a segunda hora. Após a segunda hora, a gente tem o mediato, que vai até o 10º dia depois do parto. Também temos o tardio, que ocorre entre o 11º e o 40º dia após o nascimento do bebê. E por fim, o puerpério remoto, né, que é do 40º dia até os 60 dias após esse trabalho de parto. Eu gostaria de marcar aqui sobre as primeiras 2 horas, né, de intensa vigilância. Por que eu estou dizendo sobre isso? As primeiras horas, elas são determinantes, tanto para essa mãe quanto para esse bebê. Por quê? A gente,
quando em alerta, né? Quando observando, a gente pode identificar situações de emergência. Por exemplo, um sangramento intenso, uma febre, uma crise convulsiva, uma hipoglicemia. Tudo isso a gente ali, ó, à beira-leito, a gente vai conseguir identificar. Às vezes uma hipotensão, seja por estresse ou por perda de volume, né? Após o parto. Então essas 2 horas eu acho que são de intensa vigilância mesmo, né? Ainda que a gente esteja em uma enfermaria, é um alojamento conjunto, o nosso papel é extremamente fundamental, assim como a nossa comunicação com os demais trabalhadores da equipe, né? Vamos falar assim, o técnico de enfermagem, o médico, o farmacêutico, o psicólogo, né? Cada ambiente vai ter a sua equipe multi. E quando a gente se comunica bem, todo mundo tem a ganhar. Não só a gente, né? Por ter uma boa relação com os demais profissionais, mas o paciente. Quando uma equipe é unida e coesa, a gente consegue dar um melhor atendimento, né? O atendimento que essas pessoas merecem, na verdade, né? Então vamos lá. Eu trouxe aqui, nessas 2 imagens, 2 situações muito importantes. Primeiro, eu gostaria de falar do Globo de Segurança de Pinar. O que é isso? O Globo de Segurança, ele é feito a partir de tromboses, pequenas formações de trombos locais dos vasos sanguíneos do útero, né? A partir imediatamente após o parto, a gente necessita dessa formação de trombos. Por quê? Se nós não tivermos a formação do globo de segurança, a gente vai ter uma hemorragia imediatamente, uma hemorragia intensa, tá? Que pode levar essa mulher a óbito. Não é algo que a gente vê todo dia, pelo menos na minha prática, eu nunca cheguei a ver, mas é algo que pode estar presente, né? E quanto mais atenção nós tivermos, mais a gente pode evitar esse tipo de situação. Por quê? Vamos lá, até as 24 horas após o nascimento do bebê, a gente precisa que esse globo esteja formado até a cicatriz umbilical. Vocês vão perceber quando for a palpação do abdômen da mulher que é como de fato fosse uma bola dura e grande, né? A gente palpando, lógico, com delicadeza, a gente vai poder perceber esse globo bem firme, bem presente. E vai ser isso que vai nos dizer, olha, tá tudo certo por aqui. Ele vai diminuindo 1 centímetro por dia até a quinta, sexta semana após o parto. Esse útero vai estar evoluindo, né, buscando a sua posição anatômica. Lembrando que a gente tem uma distensão muito grande uterina, a gente tem uma modificação bem grande, né? Tem uma imagem mais para frente que eu vou poder mostrar para vocês. E é isso, né? Tá atento à formação do globo, se ele está compatível com o tempo, tá, galera? De pós-parto, com a sua localização. Lembrar que é 1 centímetro por dia, que acaba em torno de 5 a 6 semanas. E ele é vital para a vida dessa mulher. Eu trouxe umas anotações minhas, só uma referência para a gente ter aqui, que após o parto, a mulher pode perder até 500 ml em parto vaginal, tá? De líquidos, de sangue, uma cesariana de até 1 litro. Então vocês imaginem só, né? Você já tem essa perda de volume que estava na corrente sanguínea, tá? De uma forma significativa. Então a gente de cara aí
pode ter hipotensões, podemos ter mal-estar, calafrios. Por quê? Porque está ocorrendo uma mudança hemodinâmica muito grande nessa pessoa, nessa mulher. Então, se a gente já tem esse tipo de situações, imagine se a gente tem um sangramento intenso. Não vai dar tempo, né, galera? Por isso, quanto antes a gente perceber, mais rápido a gente pode ajudar a solucionar, né, essa mulher voltando ao centro cirúrgico para fazer cauterizações dos vasos e assim a gente conseguir salvar essa vida. Quanto à taquicardia puerperal, né, frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto, a gente pode ter aí alguns sinais. Vamos lá. Eu gostaria primeiro de falar sobre desgaste energético, emocional, físico. O trabalho de parto, ele é intenso. Às vezes as mulheres ficam horas passando por esse processo, né? Então pode ser que ocorra realmente o aumento dessa frequência cardíaca. Ainda mais se a gente tiver a presença de hipotensão. É um recurso hemodinâmico do próprio corpo, né? Aumentar a frequência cardíaca para buscar a elevação dos níveis pressóricos, né, adequados. Porém, a taquicardia puerperal, ela pode nos mostrar outra coisa, que é sinal de infecção. Então, a gente vai ter que ter um olhar bem atento nesse momento para a gente discernir o que está acontecendo, né, galera? Mas, de imediato, a gente vai ver a respeito desse processo de desgaste energético, emocional. Porém, se persistir, né? Vamos colocar assim, momentos depois do parto, a gente vai ter essa alteração, né? São muitas emoções, mas a partir disso é um sinal que nos chama muita atenção para a infecção, galera. É um sinal extremamente importante, então a gente precisa estar de olho nisso aí. Todo e qualquer sinal vital alterado é algo de grande valia para a gente, né? Uma informação muito boa. Lembrando, é uma coisa que eu falo muito com a minha equipe, né, no hospital, trabalho com terapia intensiva, adulto, que não basta a gente saber qual é o parâmetro. A gente precisa saber, olhar, identificar o que está acontecendo e a partir daí tomar atitude. Se a gente olha a alteração, mas não tem nenhuma mudança de comportamento, a gente tem uma vida nas nossas mãos, né? Nós somos os primeiros a chegar. A equipe de enfermagem vai estar sempre ali. Então a gente precisa estar ciente, né, disso tudo para que possamos avaliar algum tipo de situação emergencial e estar passando para toda a equipe. Então, algumas possíveis emergências que a gente pode encontrar, tá? A não formação do globo de segurança, que eu já tinha falado para vocês, sangramento intenso e risco de choque hipovolêmico, né? Uma hipovolemia severa, perda de volume sanguíneo intenso. Nesses casos, lógico, rapidamente vai ser tirada do setor de alojamento, mas aí a gente pensa logo em reposição de soro, de ringue, como uma medida emergencial para tudo isso. A gente tem ataque cardíaco associado a sudorese, palidez, queixas de mal-estar geral e pressão baixa, né? Isso pode me mostrar aí também uma hipovolemia. Porém, o que eu quis trazer aqui é que às vezes é algo que a gente não está observando. Pode ser tanto um sangramento importante, né, fisiológico, pode ser uma hemorragia externa ou um sangramento interno. Então, por isso a gente tem que estar passando visita, avaliar mesmo, fazer perguntas a essa mulher, palpar abdômen, ver se a gente observa algum tipo de distensão, dor em local específico, para a gente poder identificar o que está acontecendo. Além disso,
eu quis trazer a seguinte informação. Se essa mulher ainda apresentar febre, né, com a temperatura axilar maior do que 37,9 graus Celsius, atenção para a infecção. A gente vai ver nesse slide aqui que você tem um aumento de temperatura, um ligeiro aumento, ele é aceitável, né? Por questões metabólicas, fisiológicas, isso faz parte. Porém, somente nas primeiras 24 horas, tá? Uma temperatura aí de 36,8 a 37,9 nas primeiras 24 horas. A partir disso, é infecção, né? Lógico, a gente pode estar observando isso aí, né? Não é um padrão, só depois das 24 ou antes das 24. Existe todo um contexto, tá? Um contexto de avaliação de laboratório, um contexto de avaliação física. Tudo isso a gente tem que estar atento, tá? Além disso, a gente vai encontrar sonolência e exaustão após o período de expulsão. Algumas mulheres passam horas nesse trabalho de parto, fazem muita força, né? Então, é perfeitamente aceitável que ela tenha todas essas sensações de sonolência, exaustão e a gente, se possível, permitir que ela viva tudo isso, tá? Né? Que ela possa descansar. Descansar faz parte da recuperação. A gente pode encontrar calafrios nas primeiras horas, também em decorrência de todo esse estresse metabólico. Podemos encontrar dores ou paresias nos membros inferiores e região sacral, tá? Principalmente nas mulheres que fizeram uma cesariana. Lembrando que a gente tem anestesia, né? A gente tem a RAC. E esse é o intuito dela, né? A anestesia de membros inferiores, né? De abdômen e membros inferiores. Vamos encontrar sede intensa. E é compreensível mediante a desidratação, né? Das perdas sanguíneas experimentadas durante o parto. E também no pós-parto por conta da amamentação, tá? Vocês vão ver muito esse relato. Uma sede intensa. Então a gente precisa estar oferecendo água. Às vezes a mulher não está muito bem para se movimentar, a gente tem que respeitar isso no momento inicial. Tá oferecendo água, o descanso, né? Ela precisa descansar para enfrentar tudo que tem pela frente, para produzir o seu leite, para se descobrir como mãe, estar atenta ali nas necessidades do seu filho e poder auxiliá-lo, né? A gente tem também o restabelecimento do padrão respiratório. O que eu quero dizer com isso? Imaginem só, né, você com o abdômen gravídico, 9 meses, um peso enorme sobre o seu tórax, tá? Você vai ter uma dificuldade de respiratória. Você vai relatar que muitas mulheres falam que só conseguem deitar de lado, pois assim se sentem melhor, né? Existe esse peso. E isso em muitos momentos podem realmente atrapalhar a questão respiratória dessa mulher, principalmente se houve um ganho, né, bem grande de peso. Então, a partir do momento que esse abdômen ele deixa de ser gravídico para ser puerperal, a gente vai ter esse restabelecimento. A gente também tem o retorno dos órgãos e vísceras para o seu posicionamento inicial anatômico, né? Porque o abdômen, né, e todos os órgãos e vísceras, perítone, tudo vai se encaixando para acomodar esse bebê que está sendo gerado. Então você vai ter expansão do local, algumas movimentações, né? O corpo vai se adaptando. Então, a partir do nascimento, a gente vai começar a ter o reposicionamento desses órgãos. A gente vai encontrar também trauma uretral ou alteração do padrão urinário. Quando eu falo de trauma uretral, eu
posso pensar aí de cara em sondagens, né, vesicais no parto cesáreo e também durante o parto vaginal. Pode haver algum tipo de trauma uretral no momento do parto, tá? Seja principalmente por questões de quem está auxiliando esse parto. Pode ser que de alguma maneira, né, seja causado um trauma. Então a gente tem que estar atento a isso aí também, tá? Quanto à alteração do padrão urinário, a gente vai ter, né, um aumento de volume mediante a redistribuição dos líquidos. A gente tinha muito líquido extravascular, né, que vai começar a se adaptar passando para o intravascular. A gente vai ter lembra que eu falei sobre a diminuição do volume circulante no corpo de imediato após o parto, né, com a retirada da placenta. Mas a gente também vai continuar esse processo, a gente que eu falo, né, a mulher vai continuar esse processo até que se restabeleça ao seu padrão fisiológico. A gente vai encontrar também um aumento de leucócitos após o parto. Esse desgaste ele acaba surgindo para a gente como se fosse uma resposta inflamatória, tá? Então a gente vai encontrar inicialmente essas alterações. Porém, a gente espera aí até 20 mil leucócitos. A partir daí já é algo que nos chama atenção, né? Lembrando que a gente está no hospital, né? Pensando num parto hospitalar, a gente tem muitos meios de contaminação e infecção. Assim, com relação ao útero, no terceiro dia após o parto, a gente pode vê-lo de duas formas, né? Uma parte externa, que ela é eliminada, e a porção íntima do útero, como as glândulas do tecido conjuntivo, esses vão permanecer para regenerar o endométrio. A gente não tem, durante a fase da menstruação, uma descamação e depois que ocorre esse processo, sangramento, a gente não tem uma regeneração? Então, vamos pensar assim, o princípio é basicamente o mesmo, né? Além disso, no puerpério a gente tem os lóquios. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar do sangramento que a mulher tem após o nascimento do seu bebê. Nós vamos ter aí 4 tipos de lóquios com cores, cheiros em momentos diferentes, tá? A gente tem que estar de olho num cheiro diferente, porque assim, vai ter um cheiro característico forte de sangue, mas porém, se a gente perceber um odor fétido, também pode nos sinalizar aí que pode ter uma infecção ativa. Então, a cor rubra é o sangue neocoagulado, né, o tecido histolizado do plasma. Ele tem uma grande quantidade de hemácias, tá? Por isso um vermelho intenso. Ele vai ocorrer ali nos 2 a 3 primeiros dias após o parto. Dando seguimento, a gente vai ter a coloração fusca, né? O tipo, esse momento, a gente já vai ter uma hemácia em quantidade reduzida e a gente vai ter mais fragmentos de tecido histolizado da decídua. O que eu quero dizer com isso? Lembra da borra de café que ocorre no final da menstruação? Ele é bem parecido, tá, gente? E ele vai ter um odor mais fraco em relação à coloração rubra, né? Ele vai ter uma coloração acastanhada e um cheiro menos intenso, já que a gente já tem menos quantidades de hemácias presentes, tá? A gente tem a flava, que é uma exsudação serosa, são células deciduais, muco cervical. Vai ter uma coloração amarelada, tá?
e vai acontecer do 5º ao 15º dia. A literatura fala sobre uma semelhança ao odor de esperma, né? Um odor não muito característico, porém bem fraco, vamos falar assim, em relação aos outros momentos dos tipos de lóquio. E por fim, a gente tem a alba, que são que vai ser o sangramento, né? Desculpa, já não é mais sangramento, né? Desculpa. São as células degeneradas do epitélio cilíndrico, né? A gente vai ter leucócitos, mucos, células basais. A gente vai ter uma coloração branco transparente, com odor muito suave, tá, galera? Ele vai começar a partir dos 15 dias após o parto, podendo durar até o final do puerpério, tá? Até o final dos 40 dias aí. Então eu trouxe essa imagem para a gente ter uma noção mais ou menos, tá? De como vai ser essa apresentação dos lóquios quando a gente for passar a nossa visita, fazer o nosso exame físico. A gente pode encontrar mulheres em diversos momentos do puerpério. Então é importante, a gente precisa ter isso em mente, tá? Quais são os tipos de lóquios, em quais momentos nós vamos encontrá-los, tá? Então aqui, a coloração rubra, que é um vermelho intenso. A gente tem fusca, que é uma coloração acastanhada. Temos a flava, que é amarelado. E por fim, a alba, que é branco, né? E são então esses 4 tipos de lóquios: rubra, fusca, flava, alba, tá? E além disso, a gente tem uma recuperação do endométrio a partir do 25º dia após o parto. Eu trouxe essa imagem aqui para a gente ter mais ou menos uma ideia de como fica o colo uterino imediatamente após o parto, né, demasiado, podendo apresentar lacerações, e depois o colo uterino já fechado em seu tamanho anatômico, reduzido. Então, olha só a diferença que a gente tem de tamanho, de coloração, de tecido, de um útero puerperal e um útero já, a gente fala assim, não gravídico, né? É um útero que já está na sua posição anatômica inicial. A gente tem também, com relação à vagina, um edema importante que vai estar fazendo um certo desconforto na mulher, né? E ele vai terminar esse processo a partir do 25º dia. E ele realmente dá muito desconforto para a mulher, né? Vocês vão ouvir bastante esse tipo de relato. Eu quis trazer uma coisa bem importante, um assunto muito importante, que já se vem debatendo na nossa sociedade, não somente com as mulheres, mas com todo o indivíduo. Hoje a gente tem muitos apontamentos e situações de exigência social que causam algum tipo de dano de saúde mental. E no puerpério não seria diferente. Por quê? A sociedade impõe em nós mulheres a visão de uma mulher maravilha. O que eu quero dizer com isso? Uma mulher que dá conta do filho, dá conta de si, dá conta da casa, que está sempre muito bem arrumada, né? A casa está sempre perfeita, ela está sempre sorrindo. Então a sociedade exige isso da gente, como se nós mulheres tivéssemos que dar conta disso tudo. E é importante a gente passar para essas pacientes que tá tudo bem não dar certo. Não dá certo não dar conta de fazer tudo. Ela é uma mulher, é um ser humano que tem falhas, que apresenta cansaço e que não é necessário dar conta de tudo. Que o bebê tem que estar impecável, tem que estar com uma roupa extremamente limpa, extremamente cheiroso,
e a mulher ali, ó, só se deixando de lado. Então são pontos muito importantes. A gente precisa valorizar a mulher como protagonista do processo, tá? Ela é dona do seu processo. Ela é dona da sua gestação, ela é dona do seu parto, ela é dona do puerpério. Ela é a nossa protagonista. E também a gente precisa desmistificar essa coisa de que a mulher precisa dar conta de tudo, ser tudo que o outro espera e não o que ela realmente necessita naquele momento. A gente tem escutado a respeito de depressão pós-parto, né? E também na literatura vem dizendo a respeito sobre a blues maternity, que seria um acometimento aí de 60% das puérperas, que traz tristeza, choro fácil, desânimo com situações habituais, porém que desaparece aí até 14 dias após o parto. Então, é uma situação realmente transitória, de fundo hormonal também, né? Mas, claro, de todas as alterações causadas por esse período de pós-parto, de se identificar como mãe, né, como responsável por uma vida, tudo isso é muito desgastante, associando que essa mulher não dorme direito, porque o bebê precisa se alimentar, chora, não tem um sono adequado nos primeiros meses, então a gente tem um cansaço extremo. E além disso, a gente tem de fato a depressão pós-parto, que traz pra gente aí um acometimento de 15% das mulheres. E nessa situação a gente vai perceber um humor depressivo, perda de prazer em fazer suas atividades, ideias de autorreprovação, né? Foi o que eu falei anteriormente. Achar que o que ela faz não é bom o suficiente. Dificuldade para se concentrar, raciocinar e até mesmo ideias persistentes de morte. Como eu falei, a importância da gente ter uma comunicação efetiva com a nossa equipe. A gente precisa aí de um acompanhamento da psicologia, talvez até mesmo da psiquiatria, com algum fármaco, mas tudo isso deve ser avaliado pela equipe de psicologia e psiquiatria. Lógico, a gente vai estar ali presente, ajudando a identificar esse processo e facilitando tudo que for melhorar esse processo para a mulher. Vamos ter uma escutativa, vamos buscar compreender o que ela está vivendo, solucionar questões, mas nós precisamos de ajuda, a gente precisa dessa equipe específica para estar avaliando as necessidades de saúde mental da mulher e, com isso, facilitar o seu processo de recuperação de saúde mental. Então, quando a gente for falar de assistência de enfermagem no puerpério imediato, né? A gente vai estar lá no alojamento conjunto, ou então a gente vai estar na estratégia de saúde da família, recebendo essa mulher, esse bebê ali na primeira semana de saúde integral, que eu vou estar falando mais para frente. O que eu acho muito importante é falar com vocês a respeito de essa mulher deve ser chamada pelo nome dela e não por denominações. O que eu quero dizer, a gente tem um hábito infeliz, né, de chegar para uma puérpera e falar assim: ah, mãezinha, a mãe de fulano. Mas essa mulher é um indivíduo. Ela não é só mãe, ela é mulher e mãe. Então a gente precisa reforçar isso, né? Chamar essa mulher pelo nome, porque ela é protagonista de tudo. A gente precisa ter atenção ao prontuário e à avaliação física. Lembra que eu falei? Prontuário vai ser o seu melhor amigo. Você deve escrever tudo a respeito da mulher, do RN, do processo de parto puerpério. Tudo deve ser bem esclarecido
e avaliado, porque esse tipo de informação ela é repassada para outros funcionários da mesma equipe, de equipe de enfermagem, equipe médica, e é um documento que nos respalda sobre nossa avaliação e de tudo que foi realizado no atendimento. Precisamos estar atento aí à avaliação física, eu vou falar mais para frente, tá? Outra situação que a gente tem para falar é a respeito da deambulação precoce. Por que eu estou falando isso? Quando a mulher, né, está no puerpério, principalmente eu vou falar aí das mulheres que fizeram cirurgia, a gente tem um aumento importante de fatores que predispõem à formação de trombos, né, trombos de membros inferiores. Ou seja, caso essa mulher não queira deambular, realizar a movimentação, a gente precisa estar em cima para evitar que esse tipo de situação ocorra, tá? Porque tudo que a gente não quer é uma trombose. Vou falar no próximo slide um pouco melhor sobre isso. A gente precisa de emulação precoce também para a melhora da função vesical e intestinal. A gente vai ouvir muito sobre ilho paralítico. O que é o ilho paralítico? Ele vem falar sobre a diminuição da atividade intestinal. A gente vai ter um intestino, vamos falar assim grosseiramente, tá? Preguiçoso. Tá faltando movimentação, ele fica inativo. Por isso também a gente precisa fazer a ausculta abdominal, tá? Para identificar se existem ruídos hidroaéreos, tá? Para a gente saber se existe essa movimentação intestinal para que essa função retorne o mais depressa possível, tá? Por quê? Porque além de desconforto, obstrução intestinal também pode causar infecção. A gente vai orientar sobre o uso de vestimentas, incluindo sutiãs que permitam sensação de conforto, aqueles que têm uma abertura na frente. Falar sobre roupas mais fresquinhas, menos apertadas. A gente vai falar sobre o colostro, tá? Que se apresenta no momento do parto ou nos momentos seguintes. Ele vai ser rico em proteína e anticorpos. Nesse momento, a gente tem muitas falas a respeito de meu leite não é o suficiente para o meu filho. Então, a gente vem para desmistificar isso, tá? Para evitar o uso de fórmulas ou complementos. Por quê? Porque a apojadura, que é a descida do leite, a gente fala que aquele leite é rico em gorduras, o leite que de fato vai proporcionar engorda do ORN, ele vai acontecer entre o primeiro e o terceiro dia pós-parto. Vamos atentar aqui que esse processo pode ser um pouco mais demorado na questão do parto cesárea, tá? A gente não tem a produção de prolactina ou citocina necessária, ela é mais lenta, por isso às vezes pode demorar um pouco mais. Então, aqui a gente precisa falar também sobre esvaziamento da mama. Se a mulher ficar trocando o bebê de mama, ele sempre vai estar recebendo colostro e não o leite de fato. Então, por isso é importante permitir que uma mama seja esvaziada. Então, a cada amamentação, a gente vai trocando de mama, porque o bebê precisa receber esses dois momentos de ser imunológico e de ser amamentado para ganho de peso. Tudo isso a gente tem que estar junto, né? Ele precisa das duas partes, não somente uma de forma isolada. A primeira hora após o nascimento
o RN deve estar com a mãe, se possível, tá, gente? Tô falando de um bebê aqui termo, sem necessidades de UTI neonatal, sem nenhum tipo de intercorrência. Por quê? Porque nesse primeiro momento dessa hora de ouro, que a gente vai ter uma liberação de prolactinas, ocitocinas, além da amamentação precoce. E esse momento é inicial da formação do vínculo entre a mãe e o bebê. É aí que a gente começa a maternagem, né? É a deflagração do ser mãe, de identificação do bebê, de segurança, de cheiro. Tudo isso, além de hormonal, é necessário de forma fisiológica. Esses dois, o bebê e a mãe, eles precisam estar muito unidos. Eles precisam ter esse vínculo para que tudo ocorra da melhor forma, né? Para que esse bebê tenha uma pega correta, para que ele se alimente da forma correta, para que a mãe possa conhecê-lo melhor, né? Apesar de estarem vivendo aí durante alguns meses dentro de um só corpo, após o nascimento é que de fato se conhece, tá? Então, o que a gente chama atenção aqui para o exame físico da puérpera, lógico, gente, tá? A gente vai fazer uma avaliação céfalo-caudal. A gente tem que estar atento aí, além disso, na região de abdômen, se a gente tem algum tipo de víscera ou órgão aumentado ou dolor à palpação. A gente vai estar atento à evolução uterina, que a gente já falou lá anteriormente. Vamos avaliar ferida cirúrgica. Quando eu falo de ferida cirúrgica, a gente pode, de fato, estar falando sobre a cicatriz da cirurgia e a gente pode estar falando da episiotomia, né, durante o parto vaginal, que vai ser um corte feito lateral ou em região perianal para facilitar a passagem do bebê. Além disso, a gente tem que falar sobre as mamas, porque a gente vai falar muito sobre engurgitamento mamário, né? Mais popularmente conhecido como leite empedrado. Então a gente precisa avaliar essa mama, ver se tem algum sinal de infecção, se tem de fato a formação desses ductos de leite formados, esses ductos de leite ali travados, né? Quando a gente tem a estase do leite. Então tudo isso é importante a gente estar observando, tá? Quanto à genitália, a gente tem que inspecionar a região perianal, os lóquios, tá? Como a gente já falou. A gente precisa estar de olho se tem presença de edema, equimose ou hematomas. Caso isso ocorra, a gente vai estar utilizando compressas de gelo nas primeiras 24 horas. Identificação dos lóquios fétidos, que a gente já tinha falado. E além disso, observar lacerações, né, durante o parto, geralmente com bebês muito grandes. A episiotomia, que é esse corte que eu falei com vocês, e a episiografia, que seria a própria sutura desse corte realizado na região perianal. Lembra que eu falei com vocês a respeito de formação de trombos? Então, como eu já falei, fatores de coagulação aumentam durante a gestação e puerpério. Então, a gente vai ter alguns sinais de formação de trombos em membros inferiores. Primeiro, a gente vai ter relato de dor. A gente vai perceber edema, calor, rubor. E, além disso, a gente tem a manobra de Romans para avaliação de panturrilha. O que a gente vai fazer? Nessa imagem, a gente tem uma mão, né, embaixo da panturrilha. A outra, ela vai fletir o pé para cima e depois para baixo. Se sinal positivo, essa mulher vai relatar dor, movimentação, além da gente palpar a panturrilha e perceber que tem um empastamento, ou seja, ela não está flácida. Então, tudo isso é um sinal clássico para a gente de trombose. Além disso,
a gente tem que estar atento nesse momento é o seguinte: a gente identificou que tem uma trombose venosa profunda. A partir disso, a gente precisa fazer a anticoagulação da mulher. Pode ser de forma subcutânea, né? A gente tem uma enoxaparina, né, que é o Clexane, ou de forma oral, através de comprimidos, tá? A gente tem diversos tipos de anticoagulantes de uso oral, mas eles são de uso mais prolongado, e aí vai caber a cada indivíduo, né, o seu tratamento. E a gente tem que pensar o seguinte: nas 24 a 72 horas após identificação e início de tratamento, a gente deve evitar que essa mulher saia do leito. Por quê? Porque se a gente tiver uma movimentação e esse trombo se soltar da perna, ele pode ir direto para o coração, causando um infarto agudo do miocárdio, tá? Um IAM. A gente pode ter um deslocamento para o cérebro e a gente tem a ocorrência de AVE, tá? E a gente tem também um possível deslocamento para pulmão, que é a tromboembolia pulmonar, tá, galera? Que é a causa de dispneia súbita e é muito grave. Então, por isso, a gente tem que ter esse cuidado, tá bom? Após a alta, né, a gente vai dar continuidade nesse processo de cuidado. A gente vai estar acompanhando lá na estratégia de saúde da família e a gente vai ter a primeira semana de saúde integral. Essa primeira semana, ela é dedicada à puérpera e o RN. Por quê? É na primeira semana que a gente tem o maior número de mortalidade materna e neonatal. Então, é de fato o momento que a gente precisa estar atuante. E essa semana, a primeira semana, ela tem alguns objetivos, tá? Que é avaliar o estado de saúde da mulher e do recém-nascido, realizar acompanhamento de crescimento, desenvolvimento e imunização, fazer orientações sobre teste do pezinho, orelhinha, coraçãozinho, promoção do aleitamento materno, orientar essa mulher a sua própria alimentação, claro, gente, de acordo com as possibilidades, tá? Dar preferência a alimentos saudáveis, legumes, verduras, evitar açúcares, porque os açúcares eles causam cólica no bebê, né? Então, dá preferência a uma alimentação saudável, com sucos, muita água. Então, a gente precisa falar sobre isso. A gente tem que estar atento à nutrição, anemias e carências dessa mulher e também do bebê. Será que o bebê está fazendo a pega correta? Será que ele está sendo alimentado? Além de fazer a abordagem sobre doenças respiratórias infecciosas no pós-parto, tanto para a mulher quanto para o recém-nascido. Então, esse momento de estar junto mesmo, tá? De pegar na mão dessa mulher e falar assim: olha, nós estamos aqui para te ajudar, para sanar dúvidas, avaliar e evitar que a gente tenha uma perda desnecessária, né? Porque toda vez que a gente avalia bem uma pessoa, cuida dela, a gente evita, né, o risco eminente de morte. Então, nessa primeira consulta de enfermagem, a gente vai fazer a anamnese da mulher, tá? E durante esse processo, a gente tem que buscar compreender toda a trajetória, desde a sua gestação. Como foi a gestação? Como foi o pré-natal? Teve alguma intercorrência no pré-natal? Alguma situação pontual? Como foi o período do parto, né? O que aconteceu? Como é que foram as horas, né? Como ela se sentiu? Como foi o pós-parto? Né? Quais são as suas necessidades? A gente precisa ter isso muito bem claro, tá? E também muito bem escrito no nosso prontuário. Tá praticando alguma atividade sexual, né? A gente, durante o exame físico, fazia avaliação dos segmentos corporais, como eu já tinha falado, cefalocaudal. Já falei sobre a avaliação do exame obstétrico, que constitui mama, abdômen e genitália. As medidas antropométricas do recém-nascido e sinais vitais.
Caso essa mulher tenha interesse a respeito de métodos contraceptivos durante o aleitamento, a gente tem de cara aí, nos primeiros 6 meses de amamentação exclusiva e livre demanda, uma amenorreia presente. Isso pode significar a diminuição da fertilidade, porém a gente tem que considerar alguns fatores. Tempo de pós-parto, o padrão da amamentação, se ela é exclusiva, se ela não é, o retorno ou não da menstruação. Então, a gente precisa falar sobre isso, porque muitas mulheres nesse período acabam engravidando novamente, até por desconhecimento mesmo. Então, é o nosso papel estar orientando sobre isso. Caso essa mulher queira usar outro tipo de método, a gente deve sempre incentivar os métodos não hormonais, que são, por exemplo, o DIU e os métodos de barreira. O DIU ele pode ser colocado até 4 semanas após o parto, né? A partir de 4 semanas. Porém, ele é contraindicado nos casos de infecção puerperal e até 3 meses após a cura dessa infecção. A gente sempre deve falar sobre incentivar o uso de preservativos, tá? Porque não é só sobre nova gestação, é sobre doenças sexualmente transmissíveis. A gente, com relação a comprimido, né, questões hormonais, a gente tem a mini pílula, que ela é feita de progesterona, em dose baixa, somente após 6 semanas após o parto. Antes disso, ela não pode ser utilizada. A gente pode falar também com essa mulher a respeito de métodos comportamentais, que é o uso da tabelinha, a avaliação do muco cervical, associado à amenorreia da amamentação. Então, a gente pode estar falando sobre tudo isso com ela. Como eu falei, as principais dificuldades do aleitamento tá na pega incorreta, tá? E quando a gente não tem uma pega correta, a gente tem choro do recém-nascido, agitação, porque ele não está sendo alimentado. Isso causa angústia para a mãe, tensão, né? Além de gerar dor, fissuras, porque quando você não tem a pega correta, o mamilo é muito lesionado, isso causa muita dor, sangramento. Isso desestimula a amamentação e causa muitas questões angustiantes, né? Porque o momento da amamentação ele é muito esperado pela mãe. Então ela vai querer que tudo ocorra da melhor forma. E quando esse tipo de situação acontece, acaba sendo bem frustrante. Eu trouxe aqui uma imagem de uma lesão, né? Uma fissura do mamilo. E a gente orienta o uso de o próprio leite, tá? Com banho de sol, além da correção da pega, para estar finalizando essa lesão. A gente hoje em dia tem muitos fármacos tópicos também para isso, mas a gente sempre vai orientar a utilização do próprio leite, que é a melhor forma possível e é de graça, né? A gente tem hoje em dia também a utilização de laser, mas no SUS a gente não tem ainda esse tipo de tratamento, infelizmente, tá? Com relação ao engurgitamento mamário, que eu já tinha falado para vocês a respeito do leite empedrado, lembra que a gente conhece popularmente? Ele vai surgir entre o terceiro e o quinto dia após o parto, vai causar muita dor, né? Vai ter edema, vai ter uma pele brilhante, pode causar febre. E o que acontece? Se você tiver uma produção excessiva de leite que não corresponde à demanda do RN, a gente tem orientação de ordenha, né? E até mesmo armazenamento. Essa mama vai estar muito cheia, ela não vai estar sendo esvaziada por algum motivo, ou então produz de forma excessiva. A gente deve orientar compressa de água quente, ordenha manual. Um exercício que a gente gosta de muito de passar é a massagem, né? Dessa mama debaixo do chuveiro com água quente, pegando sempre da parte superior da mama, passando pela auréola e até o fim dessa mama, fazendo esse tipo de massagem, incentivando
a liberação dos ductos. Ela pode ser transitória, tá? Desaparecendo em 24 a 48 horas. E aí vai surgir aquela pergunta, tá, mas quando não é indicado a amamentação? Mulheres com histórico de câncer de mama, HIV positivo ou HTLV positivo, tá? O citomegalovírus, distúrbios graves de saúde mental ou comportamental ou prematuridade, tá? No caso do recém-nascido. Lembrando que isso é uma questão transitória. A gente tem também, é importante falar sobre as principais patologias do puerpério. A gente tem a infecção puerperal, tá? Que vai começar lá com sinal de alerta de temperatura maior que 38 graus, ocorrendo do segundo ao 10º dia após o parto. E a infecção puerperal, ela tem como principal útero e aparelho genital, tá? O que acontece? A gente tem ali uma ascensão de bactérias, tanto na vagina quanto cavidade uterina, tá? Além disso, a gente não pode esquecer também, tá, pessoal, dos dispositivos invasivos. Tô falando de sonda, tô falando de acesso profundo, tá? Além de contaminação cirúrgica, né? Contaminação lá durante a cirurgia para o nascimento do bebê. A gente tem também alguns fatores que podem causar infecção puerperal, né? Como eu falei, cirurgia abdominal, a ruptura prematura das membranas, manipulações repetidas no canal de parto, toques excessivos no pré-parto, cirurgia vaginal traumática, um trabalho de parto prolongado, hemorragia, placenta baixa, até mesmo condições socioeconômicas, atividade sexual, né, fora do período recomendado, retenção de restos ovulares, né, que não foram retirados durante o processo de parto, além da circlagem, né, que ela é feita quando a gente tem uma dilatação do colo uterino antes do momento do parto. Então a gente vai ter como se fosse uma sutura ali, tá? A mastite é também uma doença puerperal, né? Um problema puerperal muito comum, tá, gente? O que é a mastite? A mastite é um processo inflamatório ou infeccioso que pode ocorrer na mama após 2 semanas do parto, né? Eu coloquei entre parênteses ali o trauma para a gente não esquecer, tá? Quando a gente tem lesão do mamilo, por exemplo, uma porta aberta para infecção. Mas a gente tem uma outra vertente aí, para a mastite infecciosa. O que vai acontecer? A gente vai ter uma estase do leite. Com isso, a gente vai ter um aumento da pressão intraductal, né, o achatamento dessas células alveolares, que fazem com que passem alguns componentes do plasma para o tecido intersticial da mama. E com resposta a tudo isso, a gente tem um processo inflamatório. Geralmente é unilateral, tá? Pode ser consequência de um engurgitamento que não foi tratado. E ele pode ser classificado de 4 formas, a mastite, né? A gente tem a mastite ampolar, que é do auréolo, desculpa, retomando aqui. A gente tem a lobar, né? Que é o lobo que segue da auréola até a base mamária. A gente tem glandular, que é toda a mama. A gente tem abscesso, que é presença realmente de abscesso com ponto de flutuação, né? Dissecção purulenta, drenagem. E a gente tem ampolar, que de fato ali ser da auréola ou parte dela. A amamentação não deve ser suspensa, tá? Da mama fetada, a não ser em caso de abscessos, né? De forma provisória também. Porque se a mastite ela é causada pela estase do leite,
uma das formas de tratamento, além de antibiótico, é a drenagem disso, né? E tem forma melhor de drenar o leite do que a amamentação? Não existe, tá? Mas isso deve ser observado, deve ser tratado de forma correta, tá? E a gente precisa estar de olho em caso de formação de abscesso, vai precisar fazer drenagem cirúrgica. Cada caso vai ser avaliado, tá, pessoal? Trouxe aqui uma imagem para a gente ver a diferença de uma mama normal para uma mama com mastite, né? A gente tá vendo aí que ela tá brilhosa, vermelha, tem edema, e é uma situação que causa muita dor mesmo para a mulher. E a gente está aqui para facilitar, tá? Para evitar que esse tipo de situações ocorram. Então é isso, pessoal. Espero que vocês possam ter compreendido da melhor maneira tudo isso, tá bom? E qualquer coisa, estamos aí para ajudar.